Olá, meu nome é Paloma Afonso Martins, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre terapia com criança. Vamos lá? Sejam bem-vindos. Vou começar dizendo que para trabalhar com criança eu preciso também trabalhar junto com os pais, de modo que eu só aceito fazer terapia com uma criança se os pais aceitarem fazer orientações comigo. Então, as crianças têm, sim, as suas próprias questões, algumas são mais emotivas, outras são mais briguentas, e é muito importante que elas tenham um espaço para conversar sobre isso, que a gente possa ajudá-las a resolver seus próprios probleminhas. Por outro lado, a maioria das queixas das crianças tem alguma relação com a família, então a gente precisa fazer um trabalho conjunto, psicólogo, os pais e a criança. Essas orientações, elas vão funcionar da seguinte forma: faço terapia com a criança uma vez por semana. Quando eu tiver alguma dúvida, precisar fazer alguma pergunta ou contar alguma coisa para os pais, eu chamo eles no consultório e a gente marca uma sessão diferente da sessão da criança. Deixo essa porta aberta para caso os pais precisem falar comigo, tirar alguma dúvida ou me contar alguma coisa, eles também têm essa via para poder marcar comigo uma sessão para a gente conversar. Isso evita conversas no meio do corredor, sem privacidade, ou que a criança fique desconfiada, que a gente invada aí o espaço dela na terapia, né? E como que a gente vai fazer esse trabalho? O psicólogo brinca? Sim. Na terapia, um dos nossos primeiros recursos é a caixa lúdica, uma caixa onde a gente vai guardar alguns brinquedos específicos, como massinha, itens de cozinha, bonequinhos que formem uma família, itens de papelaria para a gente poder fazer desenho, para poder pintar. Não é brincar de qualquer jeito, não é o mesmo brincar que seria numa escola ou que a criança vai brincar em casa. A gente vai explicar para a criança o que é um psicólogo, o que é a terapia, o que o psicólogo faz, e a gente vai apostar de que, entendendo como funciona, para que serve esse espaço, as brincadeiras que a criança trouxer vão aí de alguma forma falar sobre ela e o que para ela é importante. Então, a gente já sabe que não vai ser de uma forma tradicional aí, igual com o adulto, que a criança vai sentar, vai olhar no meu olho e vai falar: Paloma, eu estou muito triste, quebrei a minha boneca favorita. Isso não vai acontecer. É através da brincadeira, vai ser a nossa linguagem, vai ser a nossa forma de comunicação, e por isso é muito importante que o psicólogo tenha uma escuta atenta e um olhar treinado para conseguir perceber os conteúdos que a criança vai trazer na brincadeira. Ali a gente também vai interpretar, vai conversar com a criança, vai fazer perguntas à medida que ela for se abrindo, criando um vínculo e confiando na gente. O que é a terapia? Acho que isso também é importante a gente saber. Independente da idade, a terapia é um espaço para a gente conversar sobre tudo que a gente acha importante. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as coisas que a gente mais ama no mundo e as coisas que a gente mais odeia também. É um espaço sem julgamento, onde tudo que for importante pra gente vai ser importante para quem tá nos ouvindo, que no caso vai ser a psicóloga. Eu acho importante dizer que a gente vai equilibrar, enquanto psicólogo, nós vamos equilibrar duas coisas. Uma, que os pais vão contar pra gente na entrevista, porque os pais, convivendo com a criança, vão saber se ela tá um pouquinho triste, se ela mudou um pouco o comportamento, vão trazer isso pra gente. Por outro lado, na terapia da criança, sem a presença dos pais, pode ser que essa criança traga pra gente outras coisas como importantes. Então a gente vai tentar equilibrar aí esses dois lados, porque as duas coisas são importantes, mas sendo a terapia da criança, ela é que vai determinar o ritmo e o que a gente vai conversar, sobre o que a gente vai trabalhar. Essa questão do ritmo acaba sendo um pouquinho angustiante para algumas famílias, né? Às vezes os pais ou a escola estão com uma pressa, estão muito incomodados com alguma questão que pode ser delicada para a criança e que ela pode escolher trabalhar de uma forma mais devagar, porque ela está um pouquinho desconfiada, talvez ela esteja muito magoada e ainda não consiga trabalhar sobre isso. Então a gente precisa respeitar esse tempo. Já que estamos falando em polêmica, vamos soltar mais uma. O sigilo. Sim, o sigilo permanece na terapia com os pequenos. O sigilo, para quem ainda não está familiarizado com o termo, é como a gente faz um contratozinho, tanto com adultos quanto com crianças, de que tudo que foi trabalhado na terapia não vai sair de lá, vai ficar entre o psicólogo e o paciente. Ué, mas é terapia de criança, eles são menores de idade, como é que eu não vou saber o que está acontecendo? Sim, você vai saber,
mas a gente vai fazer uma tradução daquilo que é importante. Por exemplo, se a criança pega uma bonequinha, fala que é a mãe dela, e aí já faz 4 sessões seguidas que a criança taca a cabeça da mãe na parede, pisa em cima, afoga ela. Eu não vou chamar essa mãe pra dizer, escuta, seu filho tá te destruindo toda a sessão. Você obrigou ele a comer brócolis? Não, a gente não vai fazer isso. Isso seria dedurar a criança e também não ter sensibilidade nenhuma, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar a família para o consultório e a gente vai perguntar como que tá a relação entre essa mãe e a criança. Vamos dizer que esse tema apareceu em bastante sessões e que por isso a gente está percebendo que merece um pouquinho mais da nossa atenção. E aí, dependendo do que a família contar, a gente dá alguma orientação, alguma dica e sempre continua trabalhando com a criança esse tema, né? Perguntando talvez por que ela tá com raiva, o que aconteceu e falando, acolhendo esse sentimento, certo? Dá uma olhada aqui na minha colinha pra ver se tá tudo certinho. Muito bem. Então, acho que é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. A gente se encontra nos próximos vídeos. Eu pretendo fazer um vídeo apresentando para vocês a caixa lúdica, respondendo algumas perguntas, se vocês tiverem. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.